muito agradecer ao senhor por ter nos recebido aqui e falar um pouco sobre saúde em Paraíso. Eu queria começar, o que o senhor pode falar a respeito das USFs? Hoje são 17 USFs, né? É um programa do governo federal, né? O estadual repassa um recurso muito pequeno para a manutenção da USF. É um programa novo que tem todos os problemas do programa que está começando, né? Para você ter uma ideia, hoje no Brasil faltam mais ou menos 9 mil médicos para a USF. Não tem o USF, então tem 9 mil USF também. Então é um modelo que existe um problema cultural das pessoas que não estão acostumadas com o preventivo, né, com o tratamento preventivo, só buscam o curativo, e o fato de estarem buscando curativo não aceita muito um pouco do preventivo que é feito pela USF. Né? A USF tem a proposta de mudar a cultura da população, sendo que o cidadão é responsável pela própria saúde, e não o médico, né? E não o serviço público é responsável. Hoje o USF nossa deve atender não, o último número que eu tenho, 287 mil pacientes por ano, só no Paraíba. Tá? Isso significa que você tem aí a população indo aí mais de uma vez no médico, né? Pelo menos aí quase 4 vezes por ano no médico. É claro que não é todo mundo, então você tem pessoas que vão mais e tem pessoas que vão menos. Existem prós e contras, eu acho que o preventivo é um trabalho interessante. Agora você você acaba tirando a liberdade da pessoa escolher o médico, já que se ela é de uma região, ela só tem aquele médico, então ela só pode ir aqui na PSF ou buscar outro socorro, ambulatório. O que acontece muito? A pessoa passa pela USF, aí precisa de uma especialidade para ser marcado no ambulatório. Por que acontece? Por que está demorando tanto para ser marcado? Na realidade, não é a questão da demora em si. A questão é que às vezes você tem uma demanda, são 62 mil consultas de ambulatório por ano. Ou seja, desse pessoal, 60 mil é quase que um habitante passando por ano no ambulatório. Né? E você tem um volume muito grande de pessoas que vão mensalmente nos médicos. Né? Então, se você pegar hoje o tempo de espera médio por uma consulta, não dá 20 dias hoje o tempo de espera médio. Só que você tem algumas especialidades que não tem profissional em Paraíso. E aí você pega algumas especialidades sim que a demora acaba sendo muito grande, como tem. Então quando você contrata um especialista, você tem aí uma fila muito grande e acaba gerando essa demora. Mas a média de espera hoje nossa aqui está em torno de 20 dias, né, que seriam as consultas de especialidade. Tá? Cabe frisar que os convênios médicos também estão com muito tempo de espera. Tá? Qual que é o papel do agente de saúde? O agente de saúde ele tem esse trabalho de estar fazendo, primeiro, a questão do acompanhamento, né? De orientação. Por exemplo, você tem muitas pessoas que são analfabetas e que tomam medicamento. E por conta isso é uma das atribuições, né? Por conta desse não saber ler, né? Eles acabam tendo dificuldade de usar o medicamento. Então a gente comunitário de saúde, por exemplo, vai lá e desenha um solzinho na caixa do medicamento, que é a maneira do paciente saber que ele tem que tomar pela manhã, né? E passa com uma frequência para ver se o paciente está usando o medicamento. Tá? É porque aí corre o risco de, se não acompanhar, tomar 2 vezes o mesmo medicamento. Então, você tem um dano, aí, às vezes, de controlar uma doença, você tem um dano maior. Então, um dos papéis é esse, acompanhar a gestante, né? Acompanhar orientação, algumas campanhas, orientar, chegar na casa e dizer,
está fazendo a vacinação. Então ele tem esse vínculo com a comunidade para estar ajudando a comunidade a usar o serviço de saúde, né? Muitas vezes o próprio agente marca a consulta para o paciente que não pode ir, leva a data da consulta para o paciente, né? Então tem todas essas atribuições aí dentro de uma diretriz nacional, né? Como o agente comunitário faz o que faz aqui, faz no norte do país, faz em qualquer lugar. O agente de saúde ele pode estar aferindo a pressão ou não? Não, isso é uma atribuição da técnica de enfermagem, né? Agora, se eu tiver um agente comunitário de saúde que é técnico de enfermagem, que grande parte são, eles podem estar aferindo, mas não é regra não. Normalmente vai uma enfermeira junto ou vai um técnico de enfermagem que faz isso. É atribuição não é atribuição do agente comunitário de saúde. Eu gostaria que você falasse um pouco como funciona o SUS Fácil. Está sendo muito falado ultimamente. A pessoa vai no pronto-socorro, precisa de uma vaga na Santa Casa, e o SUS Fácil está demorando muito. O SUS Fácil é um sistema de regulação do Estado de Minas Gerais, né? Então, para você ter uma ideia, o problema, a questão do SUS Fácil, o SUS Fácil o Estado é dono do leito, não é o município. Então a Santa Casa tem 134 leitos, 134 leitos do SUS são do Estado, não são do município, né? Então o que acontece? O SUS Fácil ele é uma central de regulação. Então o paciente, se ele entrou no pronto-socorro, enfim, da onde ele entrou, caso ele precise de uma internação, é preencher uma série de informações, né? Um médico regulador, que é o médico que fica em Alfenas, ele vê o que está sendo descrito lá e localiza uma vaga onde tem leito e onde tem um especialista para ser atendido. E aí ele encaminha o paciente. Esse processo demora, depende muito se precisar de uma UTI, existe um déficit de UTI no estado, né? Mas é importante dizer que enquanto o paciente está no pronto-socorro nosso, por exemplo, ele está estabilizado, lá tem uma mini UTI, ele está estabilizado, ele está tendo acompanhamento, ele só está aguardando para ser transferido para um especialista, por exemplo. Muitas vezes aqui em Paraíso mesmo, a gente nem espera esses passos, já encaminha o paciente via telefone médico e o médico já resolve o problema. É importante vocês saberem, né, que assim, fora daqui muita gente morre. Por conta da demora. Por conta da demora. Aqui em Paraíso, assim, muito esporadicamente a gente tem um problema de morte, né, em função da demora, mas é muito mais até pelo quadro clínico da pessoa. Então, enquanto a pessoa está no pronto-socorro, esperando esse leito, não tem como estar gravando a situação não, porque ela está estabilizada, ela está medicada, né? A urgência e emergência, por exemplo, onde tem SAMU, né? O não é o que salva a pessoa, não é ir o mais rápido possível, o que salva a pessoa é para o lugar certo. Então o SAMU, por exemplo, né? A partir do momento que implanta o SAMU de São Sebastião do Paraíso, quando ele estiver funcionando, ele vai levar para o pronto-socorro, ele não vai levar para Santa Casa, aonde o paciente vai ser estabilizado para depois ser transferido para o hospital. Por exemplo, aí aqui, chegou com um trauma de fratura exposta, ele é estabilizado, ele tem os primeiros atendimentos,